No capítulo anterior, Gojo encontrou seu velho amigo, o Geto, e após isso Gojo começou a ser selado pelo reino da prisão. Nesse momento, Mechamaru conseguiu chegar até o Yuji em seu ouvido e perguntou se o mesmo poderia ouvi-lo. Hoje irei resumir o capítulo 92 do mangá de Jujutsu Kaisen, onde o Gojo foi completamente selado. Mas antes de conferir, deixe seu like bravo se você já é de casa. Aliás, eu sou Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. Bom, o capítulo inicia com Mechamaru perguntando ao Yuji se ele poderia ouvi-lo. Rapidamente, o Yuji tirou ele da sua orelha e começou a esmagá-lo. Mechamaru disse para ele esperar, ele estava do lado deles e se apresentou, dizendo que era aluno da escola de Kyoto e que ele não tinha muito tempo. Sendo assim, ele iria dizer apenas uma vez: Satoru Gojo foi selado. Enquanto isso, o Satoru Gojo estava sendo selado e o Geto disse boa noite a ele e que eles se veriam em um novo mundo. Gojo disse que poderia ser boa noite para ele, mas já estava na hora dele acordar. E bem sério disse como ele poderia deixar ser usado dessa maneira, Suguru. Então a mão do mesmo tentou enforcá-lo e o Kenjaku disse que essa era a sua primeira vez. Nesse momento Mahito apareceu e o Geto disse ao mesmo que ele tinha teorizado que a alma vinha antes do corpo, mas o corpo é a alma e a alma é o corpo, pois caso contrário não poderia ser explicado as memórias entrando em sua mente, mesmo depois de trocar o hospedeiro. Mahito então perguntou se isso servia para todo mundo, pois considerando suas técnicas Jujutsu, eles viviam em mundos diferentes. Geto então perguntou se as técnicas ditavam seus mundos e disse que gostou e que parecia poético. Então o Gojo disse para eles acabarem logo com isso, pois não estava gostando de olhar para a cara deles. Geto disse que estava gostando da vista, mas ele estava certo. Ele não poderia arriscar que algo poderia acontecer. E disse Kanmon, e o selo se fechou. Com o selo em sua mão, Mahito perguntou se eles não poderiam mais usar. Geto disse que era só um ocupante por vez, a não ser se a pessoa que estiver selada tirar sua própria vida. Fora isso, eles não poderiam usar, mas de qualquer forma, o selamento estava completo. Então, voltando para o time Mei Mei, a mesma perguntou se era o Satoru Gojo, o que ele pensava que faria eles acreditarem nisso. O Mechamaru pediu desculpas e disse que ele não tinha nenhuma prova, mas ele poderia afirmar que o fato dele estar lá era a prova, pois ele tinha sido morto por uma maldição de classe especial, chamado Mahito, no dia 19 de outubro. E o que ele era agora não passava de uma contingência que ele tinha planejado antes de morrer. Era um plano avançado que só foi possível com a possibilidade do Gojo ser selado. E que para diminuir a chance de fracassar, ele tinha deixado marionetes onde ele poderia se esconder em 3 lugares diferentes. Então o mesmo disse ao Yuji que todos os feiticeiros da escola Jujutsu de Tóquio, ele era o menos provável de ser um espião. E a Mei Mei, dada a situação, ele também tinha eliminado como uma provável espiã. A mesma perguntou por quê. Ele disse que ela, com a sua habilidade de reconhecimento, foi enviada para Meiji, ao invés de serem usadas para ações secretas em Shibuya. Enquanto Yuji, ele não tinha nenhuma ligação com o mundo Jujutsu alguns meses atrás. A mesma então perguntou se ela só estiver fingindo, não seguindo as ordens, pois além disso, era ela que estava tentando parar o Yuji com a sua determinação de ir até em Shibuya. Então o mesmo perguntou por que tinha maldições indo em direção a ela para matá-la. Então o Yuji olhou para trás e a Mei Mei disse que poderia ser até 2 maldições e perguntou ao mesmo se elas poderiam ser mais fortes do que aquela que ele tinha enfrentado mais cedo. O Yuji disse que poderiam ser mais fortes do que o gafanhoto. Então a mesma ficou surpresa e perguntou se esses inimigos estavam em todo lugar, sendo assim, onde eles estavam todo esse tempo. E disse que era para eles ignorarem esses usuários de maldições e seguirem em frente,
pois eles deveriam verificar se o Gojo estava bem. Mas o Meshamaru disse que não, pois a situação em Shibuya mudou. Eles estavam usando técnicas de barreiras superiores comparadas a deles, e que existiam 4 barreiras ao redor de Shibuya. Naquele momento, a barreira A estava prendendo os civis, a B estava prendendo o Satoru Gojo e a C barrando os feiticeiros de entrar. Então o Yui perguntou se a barreira C estava mais adiante, bloqueando o caminho pelos trilhos, e o mesmo disse que sim, e disse que os feiticeiros que estavam esperando provavelmente estavam dentro da barreira, então eles não conseguiriam usar os telefones dentro da barreira. Mei disse que não era apenas isso, ela não conseguia se comunicar com os gerentes auxiliares que estavam de fora do perímetro da barreira. Então o Meshamaru pediu para eles o escutarem, pois essa chamada de continência seria encerrada em breve, e pediu por favor. Então a Mei disse para ele falar o que ele queria. O mesmo disse para o Yuji voltar até Meiji e depois ir para Shibuya por cima do solo, pois ele teria que informar os feiticeiros que o Gojo foi selado, para que o resgate do Gojo tenha um esforço colaborativo, e pediu para Mei que ela abrisse caminho para o Yuji pudesse passar, e depois do ataque dos usuários de maldições, ele gostaria que ela cuidasse das coisas lá embaixo, pois eles não tinham certeza de como os inimigos iriam responder. A mesma disse que ela faria o melhor para se adaptar. Meshamaru então disse que se o Gojo desaparecer, tanto o mundo Jujutsu e a sociedade humana será dizimada. Sendo assim, eles teriam que arriscar suas vidas. Ele também costumava pensar que tudo estava bem se tudo fosse dizimado, mas isso foi bem baixo da sua parte. Então o Yui perguntou o que ele faria. Yuji disse para ele escolher, e o mesmo disse que ele ficaria com sua irmã. Então a mesma disse que eles tinham chegado 2 usuários de maldição de nível especial. Uma delas perguntou se ela era Mei. A mesma então disse que era para o Yuji seguir em frente, pois ela iria o seguir. Enquanto isso, Geto disse que todos estavam acordados. Sendo assim, eles veriam o que aconteceria. Então o reino da prisão começou a tremer e o Jogo perguntou o que estava acontecendo. De repente o selo foi puxado com muita força para o chão, o trincando, e nele apareceu vários olhos. Geto ficou puto e o Gojo lá dentro estava bem de boa, e disse que parecia que o tempo lá não passava, e que ele tinha ferrado com tudo, e isso seria um problema, mas que seja, no final tudo ficaria bem, pois ele tinha fé em seus alunos.